Evangelho de Mateus, capítulo 13, a tão conhecida parábola do semeador. Amém? Diz assim a palavra de Deus: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte das sementes caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Vamos orar. Pai Santo, mais uma vez estamos aqui refletindo na Tua Palavra, lendo, a fim de ouvir, Pai Santo, os Teus ensinos, ouvir a Tua voz, em nosso íntimo. Queremos, Pai, ouvir a ministração do Teu Espírito Santo, nos conduzindo à fé, nos conduzindo ao amor ao Senhor, ao amor pela Sua Palavra, a uma satisfação plena na Tua presença, nos conduzindo desde o nosso pensamento a pensarmos e também agirmos para a Sua glória de maneira frutífera, honrando sempre o Senhor diante de tanta semente que o Senhor tem lançado em nossos corações. Prepara o terreno de nossos corações, de nossa mente, a ouvir essa palavra que vem do Senhor a nós. Em Cristo Jesus, amém. Há uma ênfase no verso 9, que diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Hoje pela manhã, nós meditamos um pouco sobre as cartas de Jesus às igrejas do Apocalipse. Está ali a partir do capítulo 2 de Apocalipse. E em cada uma dessas igrejas que Jesus direciona uma mensagem, uma carta, ele sempre finaliza dizendo: ouçam o que o Espírito diz à igreja. Ouça. E Jesus está dizendo, diante dessa parábola, desse ensino, a primeira parábola diante de tantas, talvez a principal delas, por conter de forma resumida tudo que tem nas outras, tudo aquilo que é essencial para nós conhecermos o reino, entrarmos no reino e vivermos nesse reino de forma frutífera. Tudo depende de uma vida na perspectiva da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a fé vem de ouvir. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É óbvio que todo mundo aqui tem ouvido, mas o chamado é: preste atenção, assimile, compreenda no seu íntimo essa palavra, esse apelo. Ouça, isso faz total diferença.
ouça o que o Espírito diz. Ouça a palavra do semeador. O texto começa dizendo que Jesus ele saiu da casa dele e foi às margens do mar da Galileia, possivelmente em uma praia, ali em Cafarnaum. Ali ele estava com uma multidão seguiu, e ele estava no meio do mar, e ele parou na praia, ficou em cima de um barco, e essa multidão estava aguardando ele, e ele começou a ensinar em cima do barco, e a multidão se colocou em pé na praia. Diz o texto que ele começa a dizer muitas coisas por parábola. Como eu disse, essa é a primeira parábola de Jesus aqui no Evangelho de Mateus. Jesus ensinou muitas coisas sobre o reino de Deus por meio de parábolas. Uma parábola é um ensino espiritual do reino, onde Jesus utiliza histórias curtas, muitas delas figurativas, cheias de simbolismo e metáforas, com elementos bem comuns do dia a dia daquelas pessoas. Como, por exemplo, ele utilizando o exemplo da agricultura, do semeador, daquele que planta a semente, daquele que colhe. Inclusive, as 3 primeiras parábolas falam de semente. Essa primeira, do semeador, que lança a semente, embora o foco não seja a semente em si, e sim os receptores dessa semente. A segunda parábola de Jesus é sobre o joio e o trigo. E a grande diferença do trigo para o joio é que o trigo tem semente, tem vida interior. E a terceira parábola, em 2 versículos, ele diz que o reino de Deus é como um grão de mostarda. Parábolas, figuras para ilustrar, para trazer ensino espiritual. Mas também, elas carregam, as parábolas de Jesus principalmente, elas carregam um teor de mistério, muitas vezes gerando profundas reflexões, muitas vezes clareando a mente e o coração de muitos, mas também confundindo ainda mais o pensamento de outros. Porque ela serve tanto para ensinar, iluminar o entendimento, revelar os mistérios do reino a alguns, mas ao mesmo tempo ela serve para confundir, cegar o entendimento, endurecer o coração de outros. E isso também é verdade para os nossos dias. Ela faz e continuará fazendo essas duas coisas. Iluminará o entendimento de alguns, endurecerá ainda mais o coração de outros. Olha o que ele diz no verso 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que ele fala por parábolas? Ele respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. Por isso eu falo por parábola, porque a vocês é dado conhecer, mas a outros não é concedido esse conhecer. Pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Verso 14: de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos, fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Mas bem-aventurados, agora ele se dirige de novo aos discípulos: bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Isso, ele diz no verso 17: muitos profetas do passado almejaram ver e ouvir,
Então, muitos ensinos de Jesus sobre o reino de Deus, ele disse por parábolas, para instigar a nossa meditação, iluminar a mente e o coração de muitos, mas também cegar as visões de muitos, endurecer também o coração de muitos outros. Misterioso isso. Ele fala em parábolas, ele fala, digamos assim, em mistério, como diz o profeta Isaías 45:15, ele é o Deus escondido. Verdadeiramente, diz o profeta, tu és o Deus misterioso que se esconde. E ao mesmo tempo, nesse mesmo capítulo, do capítulo 45 de Isaías, ele diz no verso 19, o próprio Deus falando: eu não falo em segredo, eu não teria dito ao povo que me buscasse se não fosse possível me encontrar. Esse mistério, essa dicotomia, o Deus que se esconde, mas também o Deus que se revela. O Deus mistério, como Paulo diz, mistério revelado aos Efésios, que traz confusão para muitos, mas revelação para outros tantos. Ele é o Deus escondido, mas ele é aquele que aparece, se revela, mas também é um Deus que some e vai. Ele é o mistério que se revelou, mas também ele é aquele mistério que se revelou àqueles que o buscam, porque ele quer ser buscado. Ou seja, ele se revela e se ausenta para aqueles que tiveram uma revelação de alguma maneira dele, parcial, possam o buscar com todo o coração, porque ele quer que o busquemos. Todo o ensino, inclusive da parábola, para que nós aprendamos a ir ao seu encontro. Assim foi com Abraão, o Deus que se revela, o Deus que se esconde. Assim foi com os profetas, assim foi com Moisés. Às vezes se revela ali numa sarça, depois se esconde, depois de forma mais pessoal, íntima, na tenda, lá em Êxodo 19, depois no monte. Assim foi com Jó, um Deus que se revela, mas que se esconde, e Jó busca. Deus espera com paciência essa busca, até que Jó no final diz: eu conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem, agora eu conheço, porque eu busquei e quebrantei. Antes eu conhecia só de ouvir falar. Então é um Deus que se revela, mas que se esconde para que a gente o busque. Ele quer se dar a nós, ele se dá a nós, mas ele não se dá a nós de mão beijada, para encontrá-lo na intimidade com o Pai, no Filho, no Espírito. Há um caminho estreito, árido, que passa por muitos desertos. Olha a caminhada do povo de Israel, que passa pela cruz, que passa por sacrifício e esforço. Essa é a caminhada da vida cristã. Foi a caminhada do próprio Jesus. Na verdade, tudo na vida cristã tem a ver com se tornar mais semelhante a Cristo, imitá-lo em tudo que ele viveu, para agradar o Pai, andar como ele andou no Espírito. E a vida que Cristo viveu no Espírito, para cumprir a vontade do Pai, foi uma vida de muito esforço, de caminhar a comunhão do Pai em lugares desertos. Como eu citei de Moisés, lembra de Moisés quando Deus disse que ia revelar a lei, revelar os 10 mandamentos? Moisés tinha que fazer um esforço. Aonde Deus disse para Moisés ir? No alto do Monte Sinai. Então Moisés teve que subir até o topo daquela montanha para receber os 10 mandamentos. E por lá ficou 40 dias. Em jejum, em oração, em comunhão, se alimentando da presença de Deus, porque o buscou, conheceu como não tinha conhecido antes, porque se esforçou, se entregou,
subiu, e lá tem uma revelação mais plena de Deus. Será que não poderia ser diferente? Será que Deus não poderia ter mandado um recado para Moisés? Ó Moisés, um bilhetinho para você. Esses são os 10 mandamentos. Dorme, eu vou dar um sonho para você dos 10 mandamentos. Mandar um WhatsApp dos 10 mandamentos. Fica aí deitado na cama, achando que vai receber alguma palavra de Deus no seu íntimo, sem sacrifício, sem entrega, sem fome e desejo pela presença. Não. Ele teve que subir. E não foi uma caminhada fácil. Essa subida tinha trovões. O povo lá embaixo estava tremendo de medo. Ele teve que romper os seus maiores medos para encontrar Deus, para conhecê-lo na intimidade, para ser instrumento de revelação para as pessoas, de quem Deus é, da sua vontade e do plano dele. O Senhor ama os todos, odeia os preguiçosos. Esforço em buscá-lo. Ele cria meios para isso, revelações para aguçar, como a meditação de hoje, para aguçar. Não é que aqui você vai viver a plenitude de conhecimento de Deus, mas isso serve para aguçar a sua semana, para você buscar de todo o coração, se esforçar para se satisfazer nele de verdade, para conhecer sua palavra de maneira viva, para ouvir o Espírito Santo de verdade, e não ouvir que alguém ouviu, mas ser conduzido por ele, porque quem não é conduzido por ele, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, não é filho de Deus, porque os filhos de Deus são conduzidos pelo Espírito Santo. E para ser conduzido pelo Espírito Santo, precisa ouvi-lo no íntimo, entrar no quarto que Jesus disse, na intimidade. É esforço, é esforço. Sem esforço não há recompensa do reino. E a recompensa do reino é a presença viva de Deus em nós, nos conduzindo à plenitude, nos conduzindo à semelhança de Cristo. O próprio Jesus foi conduzido a isso, ao prazer na palavra, ao prazer na vontade do Pai. Assim que começou o ministério de Jesus, Jesus é batizado, ele fica quieto, ele fica em silêncio. O Pai fala: esse é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. O Espírito Santo desce sobre ele. O Espírito Santo conduz Jesus ao deserto para ser tentado pelo Satanás. E ali ele é tentado pelo Satanás. Até então ele não abriu a boca. A primeira coisa que Jesus fala depois do seu batismo é: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa é a fé dele, essa é a vida dele. Ele disse: a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. O Espírito Santo me conduziu ao deserto. Não foi ao shopping, não foi ao reality, foi ao deserto, para que ali eu conhecesse o Pai, conhecesse a minha vocação, o meu chamado de forma mais íntima, no Espírito. Mesmo que Satanás me conduzisse à satisfação das minhas necessidades, mesmo que ele tentasse me enganar, o Espírito Santo me conduziu a me satisfazer plenamente da vontade do Pai. E melhor ambiente do que esse não existe no que o deserto. Sem distração, sem ilusão, sem TikTok, sem amor ao dinheiro, sem apego, nada. Só a presença, o silêncio, o Espírito. A palavra sendo discernida. Nem só de palavra. Esse é o objetivo das nossas vidas, irmãos. Satisfação plena na palavra, em fazer a vontade dele. Então, assim como aconteceu com tantos irmãos do passado, que foram pelo próprio Deus conduzidos a se interessar por Ele mesmo, essa é a maravilha e grande bênção da vida. E há um fato na história da humanidade em que muitos vêm a Deus
não por causa dele, não por causa de quem ele é, mas pelas bênçãos que ele pode trazer para mim. Isso é na história da humanidade, não só uma característica dos nossos dias. Mas venha a Deus não por aquilo que ele é, não para querer conhecê-lo como Pai, não para conhecer Cristo e sua beleza, sua santidade, sua glória. Não querem saber do Espírito Santo, em ouvir a sua voz, em se conformar à santidade dele. Não. Às vezes vem para Deus por causa de problemas que estão passando, problemas financeiros. Eu preciso buscar Deus, porque Deus precisa me abençoar nessa área. Problema no casamento, problema no emprego, enfim. Sim, muitos vêm atrás das coisas de Deus, mas acabam se interessando pelo próprio Deus, diante do Evangelho que se revela, diante do Deus que se revela. Esse é o grande interesse de Deus para com o seu povo, que o povo o busque de todo o coração, como diz o profeta Jeremias 29:13: buscai-me e me acharei, se me buscares de todo o vosso coração. Esse é o desejo dele, é para isso que ele nos conduz a todas as circunstâncias. Ele nos conduz às circunstâncias para a gente buscar ele, para ele resolver os nossos problemas. Não, talvez os problemas vão continuar, como continuou na vida de Paulo. O espinho na carne continuou, as perseguições continuaram. Mas Paulo foi conduzido a essas circunstâncias para compreender algo da graça que ele não conhecia. Minha graça te basta, minha palavra basta, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo compreendeu isso, e ele pôde viver contente, alegre, em toda e qualquer circunstância, porque ele entendeu quem o conduz e para que conduz. Conduz para a gente buscar cada vez mais a Ele, conhecê-lo cada vez mais e torná-lo cada vez mais conhecido, partilhar cada vez mais de suas virtudes e sua glória como filhos que somos. Então, assim que Deus faz também em nossas vidas. Ele nos conduz a buscá-lo de todo o coração. Mas ora ele se revela. Ora ele traz uma palavra que aquece o coração, que faz sentir arrepio e choro. Mas ora ele se esconde, para que a gente busque mais, para que a gente tenha mais fome e sede dele. E é nesse lugar, essa busca constante, que há plenitude de alegria, plenitude de gozo, plenitude de comunhão no Espírito, que Ele quer que nós desfrutemos. E qual é o nosso problema? Que nós muitas vezes não gostamos dessa ideia do Deus que se revela e do Deus que se esconde. Nós gostaríamos que Ele sempre tivesse exposto às nossas necessidades. A gente gostaria de chamá-lo de repente e Ele aparecesse para resolver as nossas demandas, os nossos pedidos, as nossas ansiedades e inquietações. Isso é uma inversão de importância. Nós não somos Deus, Ele é Deus. Ele é o Senhor, nós os seus servos. Ele é o princípio, Ele é o fim, e nós não. Ele é a palavra, nele está a vontade, o conselho, o rei. Em nós a submissão a Ele. Em nós o interesse, a vontade dEle. Em nós a busca pela fidelidade a Ele. Em nós, Ele mesmo. Essa é a reconciliação que nós temos por meio do Evangelho. A graça de Deus nos dá essa fome e sede, operada pelo Espírito Santo, a presença dEle. O pecado nos fazia se afastar com vergonha. A santidade, o Espírito Santo, nos conduz à intimidade. Pela fome e sede que nós temos da eternidade. Nós precisamos ir atrás dele. Ele é Deus. Nós carecemos dele. É preciso conhecê-lo.
Esse texto revela que Deus, Ele é um semeador. O semeador, diz o verso 3, saiu para semear. Ele saiu para semear. Ele tem esse trabalho, esse ofício, lançar sementes. Ele não se ocupa com outra coisa. Ele se ocupa em semear, em lançar sementes. Essa é a sua fixação, essa é a sua vida. Ele semeia, aqui no texto parece que de uma maneira um tanto irresponsável. Ele lança semente em terrenos que não são frutíferos, como era comum naquela época. Uma semente naquela época não podia ser colocada num buraco cavado na terra, ela jamais germinaria. Era necessário semear por cima, cuidando na medida do possível da irrigação, para que talvez haja algum germinar. E assim ele vai semeando por todos os lados, por toda parte, sem saber ou sem controlar aonde que essa semente vai cair. Ou seja, esse semeador que é o nosso Deus, ele é extremamente generoso em lançar semente, em semear semente. É uma generosidade incalculável. Não tem como calcular o tamanho da generosidade de Deus para promover transformação para a nossa vida, que passa pelo processo da semente. Essa é a função do semeador. Semear. Semear. Vamos conhecer esse Deus. Vamos adorá-lo. O Deus semeador. Como é maravilhoso conhecer o Deus semeador. Sua generosidade. O quanto nós devemos ser gratos à sua generosidade. O quanto nós devemos honrar a sua generosidade. Saber que Ele não desiste de nós. Ele ainda lança sua semente. Hoje, Ele ainda lança. Não é pouca não, é muita. Você pode ser o pior terreno. Um terreno de espinho, um terreno de estrume, um terreno de terra de beira de estrada. Alguma semente cai em você, tem caído em você. Tem. Assim como em alguma pessoa perdida no engano desse mundo que você conheça, Deus é suficientemente poderoso, justo, para fazer uma sementinha chegar lá. Ou seja, se você não se converte de verdade, o problema não é de Deus que não semeia, mas é você que não acolhe a sua semeadura. O problema não é ele. O texto diz que ele é generoso, extremamente generoso. As misericórdias ele se renova a cada dia. As misericórdias do Senhor são semente. O tempo do Senhor são oportunidades para a gente desenvolver a semente que ele continua mantendo. Ele é generoso. Ele não desiste. Ele sempre apresenta algo para nos libertar de uma vida de pecado e nos conduzir a uma vida piedosa e santa. Não apenas algo. Pedro diz que ele nos apresenta tudo. Em 2 Pedro 1,3, ele nos tem dado tudo, com diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento de Cristo. Tudo nos foi dado para sermos conduzidos à vida plena, à piedade, porque Ele tem nos dado. Não há desculpa, ou seja, para não viver a vida abundante e a piedade. Não há desculpa, porque Ele é generoso. Ele nos tem dado tudo. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Ele tem me dado tudo, Cristo, o seu sangue, como a gente acabou de cantar aqui, o seu Espírito. Ele é generoso. Ele tem me dado sua palavra, o seu perdão, a comunhão. As sementes estão o tempo todo sendo lançadas para a gente viver em plenitude, glória, santidade e piedade. Não há desculpa, não haverá justificativa no dia do juízo, diante de tanta generosidade do semeador.
Porque muitos, embora tenham buscado Deus, não se deram o trabalho de compreenderem na humildade, na sutileza da semente. Semente fala de algo sutil, pequeno, mínimo, um tanto invisível, desprezado pelo mundo. Mas é ali que o reino acontece. Ao ponto dele dizer na terceira parábola que o reino é semelhante a um grão de mostarda, a menor de todas as hortaliças, algo insignificante, humilde, oculto, misterioso. O grão de mostarda é do tamanho de um grãozinho de poeira. Mas é ali que o reino acontece, na sutileza da semente. Tem o poder de dentro para fora de transformar a nossa vida à semelhança de Cristo. Como estamos recebendo o reino de Deus? Essa é a grande questão aqui dessa parábola. Como estamos lidando com a semente? Como estamos respondendo à generosidade do semeador? O que de fato fará diferença na nossa vida não é a falta de semente do semeador. O semeador, ele é muito generoso, mas o que fará diferença é como nós a recebemos no coração. Que tipo de terreno essa semente está lidando? Mesmo que o nosso terreno não esteja bom, saiba que ele continua preparando caminhos de renovo, à medida que ouvimos, compreendemos a sua palavra no coração. Esse é um apelo muito forte aqui nessa mensagem. Compreender a palavra e ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus, ele quer cultivar, ele quer transformar nossas almas. Ele quer transformar deserto em relva. A gente precisa olhar para dentro do nosso coração e compreender o que o Espírito Santo está falando. O que o Espírito Santo quer transformar em nós? O primeiro terreno que Jesus aponta, nos ensina, é o terreno à beira do caminho. Então, que fique claro, o problema nunca é a semente sempre é santa, pura, e o problema nunca é também o semeador. O semeador é sempre generoso. A grande questão aqui é o terreno. E o primeiro terreno é o terreno à beira do caminho, verso 4. Um terreno à beira da estrada. O texto paralelo a esse é o verso 19. O verso 19 começa a explicação da parábola, que é aqueles que ouvem a palavra do rei e não compreendem. E vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente de Deus cai sobre esses corações, porque Deus é generoso. Ela continua caindo nesses corações. A palavra de Cristo é lançada, o coração do Pai é partilhado, é muita coisa boa. Mas diz o texto que essas pessoas não compreendem, verso 19, não compreendem a palavra. Essa palavra compreender ela é muito importante no Evangelho. Não quer dizer a ideia de não entender intelectualmente, não entender um estudo bíblico. Não. Compreender significa abraçar, significa entender junto. É a mesma ideia de fé, né? Fixar. Eles não foram fixados pela palavra, eles não foram unidos pela palavra, eles não conhecem a palavra na intimidade. Essa é a ideia de não compreenderem, não conhecem a palavra no seu íntimo. Assim como uma semente precisa ser desenvolvida, e ela se desenvolve à medida que ela se une com a terra. Isso é a ideia de compreender.
envolver, é a ideia de se unir, é a ideia de se enraizar. Jesus está dizendo, aqui no verso 19, que muitos não compreendem a palavra do reino. Ou seja, há corações que se tornaram terra de beira de estrada. Estrada de chão que a gente conhece hoje em dia, onde passa carro, carroça, cavalo, aquela areia. Tenta plantar alguma coisa naquela terra. Aquela terra é dura. Estou muito socado, muito batido o tempo todo. Você não consegue, quando nem pede amora que dá em qualquer lugar, você consegue frutificar alguma semente. A semente não consegue penetrar. Aí vem um passarinho, pega aquela semente. Pode chover, pode cair o mundo, mas a semente não penetra. Não penetra. Aí vem um pássaro, ou a ilustração aqui, né, vem um maligno e rouba. Jesus disse que há corações que são como essa terra, de beira de estrada. Por isso que não compreendem. São duras. Não abraçam, não se envolvem com o coração do Pai, com sua vontade profundamente. E vem um maligno e faz com que essas pessoas esqueçam aquilo que o Senhor tentou semear dentro delas. Porque nem chega dentro delas. E elas se esquecem. Jesus disse que nosso coração pode estar sendo como estrada de chão, de tanto ser batido, esse coração foi se compactando por dentro, tristeza foi se tornando em mágoa, ansiedade em inquietação, em tristezas profundas, foi se tornando duro, impermeável. Aí quando o Pai diz, a minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando o Pai diz, é preciso confiar, esperar, perdoar. Quando o Pai diz, a minha paz vos dou. Quando o Pai diz, busque a minha presença, busque o reino. Quando o Pai diz, não andeis inquieto com coisa alguma. Obrigado, meu irmão. Estou precisando disso. Quando o Pai diz, não ande inquieto com coisa alguma. Quando o nosso Senhor diz, vinde a mim, estás cansado, sobrecarregados em seu interior, está com o coração duro, vinde a mim para que alcance descanso para a sua alma. Vinde a mim, aprendei de mim a mansidão, a humildade. E a gente não usufrui dessa palavra, desse poder da palavra de transformar a nossa vida, porque a gente não a compreende, ela não entra. E o que entra, o que sobra é frustração, ansiedade, incredulidade. E tudo isso vai deixando cada vez mais o nosso coração endurecido, porque de fato isso bate forte. Talvez o seu coração seja assim. Não compreende mais o Senhor, porque você aprendeu a se compactar, se fechar, endurecer seu coração. E só há um caminho de esperança, o caminho de ser lavado, batizado pelo Espírito Santo, moldado pelo Espírito Santo. O caminho de entrega a Ele para que Ele molde, amoleça esse barro e conduza você ao olheiro, para que o olheiro molde esse barro duro do seu coração, para se conformar a Ele mesmo, a Ele mesmo. Se o Espírito Santo não descer sobre nossa carne, nossa terra, e amolecer o nosso coração, a gente nunca irá frutificar, jamais seremos pequenos e fartos. Portanto, ouça o que o Espírito diz. E há um outro terreno aqui, há um paralelo no verso 5, 6, no verso 20 e verso 21. Um terreno cheio de pedras, pedregoso. Verso 20, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe
logo com alegria, com euforia, mas não tem raiz em si mesmo, não tem profundidade, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Eu li aí o verso 20 e o verso 21. São pessoas superficiais aqui, impulsivas, muitas vezes empolgadas, mas sem profundidade, muito inconstantes, e às vezes até confunde, né? São empolgados, mas inconstantes ao mesmo tempo. Não consegue passar pela prova da vida espiritual, pela provação, como diz o texto, pela perseguição. Porque a verdadeira vida espiritual não acontece quando você está cheio de fervor, em um momento maravilhoso da sua vida, quando você está num local cultico como esse, cheio de adoração, arte, louvor. Não. A verdadeira espiritualidade acontece no final do domingo, quando você volta para sua casa. Numa madrugada como a de hoje, fria e chuvosa, talvez você preferiria estar na cama, mas você não quer jogar a semente fora. A verdadeira espiritualidade é quando você é atento quando sai daqui. Você não quer jogar sua semente fora, então você não vai assistir qualquer coisa, você não vai pensar em qualquer coisa. Você não vai sair falando qualquer coisa sem pensar. Você não quer que a semente perca. Aqui é só é mais um de tantos envios, semeaduras do Senhor. Mas o que faz diferença é o que a gente faz com ela. Não vou falar nem amanhã, mas é hoje à noite mesmo. É hoje de madrugada. É como nós vamos acordar amanhã. É o que vamos buscar em primeiro lugar. Fazer como Samuel, que não deixava a palavra de Deus cair por terra. Dava atenção ao Espírito Santo. Mesmo quando estava na cama, Deus falava: eu não posso perder essa palavra. O Espírito Santo fala conosco. Preciso crer nisso. Mas ele fala quando nós tomamos sua palavra com fome dele mesmo. Então a sua luz ilumina o nosso entendimento, para que nós possamos crer de uma maneira mais pura. Ele fala quando nos alimentamos de Cristo, porque esse é o propósito dele, nos revelar a Cristo. Ele fala quando nossa vontade quer fazer a vontade de Deus como a coisa mais importante. Ele fala com a gente quando a gente em Cristo fala como Cristo: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. O inconstante nunca passa por isso. Nunca. Ele nunca ouve como quem presta atenção para ouvir, como é o apelo da palavra. Ele é apressado, ansioso. Ele não dá tempo ao tempo. E não conhece o reino de Deus. O reino que se revela em nós. Porque o reino envolve um tempo da própria vida. O crescer na vida de oração, na comunhão com o Espírito, isso leva tempo. É um processo que envolve disciplina, constância. É como germinar de uma semente. Ninguém planta uma semente hoje para amanhã colher algum fruto dela. Você pode colocar no micro-ondas que não vai dar certo. A gente precisa de um tempo longo de espera para a gente chegar em alguma colheita. Por isso que não dá para ser ansioso no reino de Deus, ou viver entregue à ansiedade no reino de Deus. Assim como não dá para ser ansioso quando se planta e colhe. Não dá para a gente apressar os processos, não dá para a gente acelerar. A gente pode ficar assim ansioso com as coisas mundanas, com as preocupações, com os nossos interesses, mas com a vida, do jeito que de fato ela é, e semente é vida, não dá para ser ansioso. Cristo é vida, não
dá para ser ansioso. Deus não é ansioso. Só lembrar quando ele conduziu o povo de Israel à terra prometida, como quando ele conduziu Jó a conhecê-lo. Deus é paciente, Jó é totalmente impaciente. Mas o ansioso, ele pensa que Deus é imediatista, que vai responder na hora. Não, ele não é assim, ele é longânimo. Tudo é um processo de conhecimento, tudo é uma caminhada crescente de intimidade. Assim ele vai trabalhando em nosso coração. Assim foi na própria vida de Jesus, que só apareceu com 30 anos. Quantas vezes nós já chegamos a Ele com uma necessidade, e depois a gente percebe que aquilo é tudo uma besteira, que eu só preciso dele, que eu só preciso de uma comunhão mais íntima com Ele. Quantas vezes você chega na presença dele, com tanta coisa, e ele diz, como Jesus disse para Marta: ei, relaxa, porque estás tão inquieta, relaxa, não é para tanto, não se importe com isso, esquece. Você está impressionado sim demais com nada. Vem aqui para a comunhão. Vem para o seu Pai. Vem para a oração, vem para a intimidade. Vem seguir o ritmo da vida. Vem se reconciliar com a vida. E a vida tem um ritmo lento. Ninguém fica adulto em uma semana, ninguém tem um filho em um mês. Ninguém consegue plantar e colher em uma semana. Ninguém consegue ser inteligente, sábio, com 7 anos de idade. Tem muita coisa para aprender, por mais precoce que a pessoa possa ser. É preciso obedecer a alguns ritmos. É preciso lidar com algumas ansiedades. Ou seja, é preciso aprender a lidar com a semente, com o processo dela. Deus diz: existem corações que são como essa terra, entre pedras, uma terra superficial, não cresce raiz ali dentro. Escutam a palavra, o coração fica remexido, comovido, mas entre a palavra ser semeada e ela dar fruto, existe um tempo, existe uma longanimidade, existe aquilo que Paulo define como amor, a paciência, a perseverança. Existe um processo natural para se frutificar, e nesse processo a pessoa não passa. São pessoas, como diz o texto, de momentos, não perseveram. A grande característica da igreja primitiva era a perseverança, e perseveraram no ensino dos apóstolos, no partir do pão, e na oração e na comunhão. Ou seja, a palavra foi semeada, assimilada, esperaram, com paciência ouviram, com paciência foram dirigidos, ouviram em jejum, em oração, tempos de oração. Paulo só foi exercer o seu ministério depois de 10 anos. Passou um tempo no deserto arábico, um tempo em Barnabé, um tempo em Antioquia. As coisas não são assim. E diz o texto que essas pessoas que não têm essa raiz, essa profundidade, basta o primeiro sol mais quente, ou a primeira tempestade, para que aquilo que foi plantado no coração seja queimado, ou afogado, ou destruído. Né? Diz o texto que quando chega o sofrimento ou a perseguição, por causa da palavra da fé, a pessoa desiste. Irmãos, talvez Jesus esteja falando do nosso coração, que é tão inconstante, do coração da nossa igreja, do coração de muitos irmãos. Pessoas de momento não caminham com Deus, porque não tem como. Não tem. E ele também fala de outro terreno que a semente cai, ela cai entre os espinhos. É o verso 7 que nós lemos, e o verso 22 tem a explicação. Entre os espinhos é o que foi semeado, é aquele que ouve a palavra, porém os cuidados. A melhor tradução seria: as preocupações do mundo e a fascinação com as riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. São aqueles que são machucados, sufocados por viverem tão preocupados. Pessoas que vivem escravos da ansiedade, da preocupação.
São pessoas com uma alma muito machucada, muito ferida. Ferida por sua própria carnalidade, incredulidade e impaciência. Ele compara isso a espinhos. Esse coração está meio de espinhos. Ocupações terrenas dominam o coração, dominam a atenção. Por exemplo, na circunstância, ao invés de priorizar a intimidade com Deus, e a intimidade com Deus ser o norte da rotina, a pessoa fica sempre preocupada com tantas coisas, com os afazeres, profissional, dinheiro, lazer, saúde, problemas, política, família, enfim, carência emocional, mas não priorizam Deus em sua rotina, mas quer Deus para abençoar suas preocupações e agitos. Quando a vida é assim, ela gira em torno de preocupação, e essas preocupações se tornam espinhos torturantes para a alma. Sim, alguns dizem que as preocupações não só são como espinhos para a alma, mas espinhos venenosos que envenenam a nossa alma. Por isso que Jesus fala tanto sobre não vos preocupeis com o que haveis de comer e vestir, em oposição àquilo que é a fé, aquilo que de fato agrada a Deus, porque isso de fato nos leva para baixo, nos machuca, torna a nossa vida pesada, enferma, faz a gente priorizar coisa desnecessária. Mas sabe o que é pior de tudo? As preocupações sufocam o agir de Deus, sufocam a palavra dele, sufocam a ação do Espírito Santo, como diz Paulo aos Tessalonicenses: não apagueis o Espírito, não sufoqueis a ação do Espírito Santo, porque a preocupação sufoca, a gente não vai conseguir ouvir, porque estamos dispersos com coisas terrenas. A gente precisa limpar esse terreno, com a ajuda de Deus. A terra precisa ficar limpa para que Deus possa agir. Ela precisa estar desocupada, purificada, com o fogo da palavra. À medida que a gente arranque os espinhos, as ervas daninhas, o Espírito Santo, com o fogo, purifica a nossa alma. Mas é preciso arrancar para que Ele purifique. Diz Jeremias 23, 28: aquele em quem está a minha palavra, fala a minha palavra com verdade, que tem a palha com o trigo. O que tem a palha com o trigo, diz o Senhor? Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor? É preciso limpar o terreno, é preciso limpar o coração com tudo aquilo que não vem de Deus, que não vem do Espírito Santo. Pode ser que o seu coração não seja duro como aquela terra de beira de estrada, pode ser que o seu coração não seja raso como aquela terra no meio das pedras, sem profundidade. Mas se você não tirar os espinhos, se não deixarmos de fora tudo aquilo que não é Deus, se não cuidar do coração como a palavra de Deus nos orienta, como um princípio de vida, o que vai acontecer é que sempre sua devoção, sua espiritualidade, a sua fé será sufocada, infrutífera, sempre. Peça ajuda do Espírito Santo para tirar do seu coração esses espinhos de cima da semente que Ele lançou e tem lançado dentro do seu coração. Peça para Ele tirar, eliminar esses espinhos, esses embaraços, como diz o autor de Hebreus, que te impeça, ou que está te impedindo conhecê-lo mais e torná-lo conhecido cada vez mais. Há um outro espinho que ele diz que é o espinho da fascinação com as riquezas, que sufoca a semente de Deus, tornando ela infrutífera. Paulo diz assim a Timóteo 6,9:
Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram. A ideia que eu falei que os espinhos, eles geram esse tormento. Se atormentaram com muitos sofrimentos, porque colocaram o coração em outras coisas. Paulo diz para Timóteo: fuja disso, busca a piedade, a justiça, a fé, o amor. Isso está em 2 Timóteo, ou em 1 Timóteo 6, 9 a 11. As fascinações com as riquezas, isso rouba, ou melhor, sufoca o prazer na palavra, o viver a fé, o viver em ações de graça, em viver grato pelo pão do dia. Isso rouba a fé. É preciso limpar a alma desses espinhos. É preciso limpar. De tal modo que quando a semente cai em boa terra, em essa terra limpa agora, diz o texto que ela frutifica. O verso 8, como lemos, e o verso 23, a explicação. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, traz para junto de si. Esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Agora a vida se torna viva, a vida espiritual, a fé se torna viva, fervorosa, amorosa, virtuosa, vibrante, forte, fértil. Ela produz no próprio entorno do coração vida e vida abundante. Vida abundante é vida transbordante. Esse é o propósito de Deus. É assim que o Pai é glorificado, como Jesus fala em João 15, quando a gente frutifica. Mas só há um jeito de frutificar, é acolher a palavra, compreendê-la bem. Frutificação, Deus nos criou para a frutificação. Deus nos criou para a multiplicação. Multiplicar discípulos, filhos e filhas na fé, multiplicar gente. O reino de Deus é feito de gente. Multiplicar virtudes, multiplicar amor, multiplicar as sementes do reino. Como diz o Salmo 127, bem-aventurado ou feliz é aquele que teme ao Senhor e trilha no seu caminho. A tua esposa será como uma videira bem fecunda no coração da sua casa. Teus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor de tua mesa. Uma família frutífera. Esse é o propósito dela. O que foi semeado em uma terra é o que ouve e a compreende, a traz para dentro. Esse frutifica. Aquele que acolheu. Se a palavra entra sem obstáculos, se estamos vazios de tudo, apenas com fome e sede de Deus, aí ela preenche. Como diz o salmista em outro salmo, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como terra árida, seca, exausta e sem água. Aí eu te contemplo no santuário para ver sua glória. Aí ele continua o salmo. Mas é assim que eu sou plenamente inundado pela presença dele. Quando não há entulho, quando não há espinho, não há pedra na terra do meu coração. Apenas sede e fome dele e pela presença dele. Para receber a sua semente. Confiando que a semente dele é viva, ela é eficaz, totalmente capaz para transformar a minha vida numa vida frutífera. E o poder do Evangelho se dá pelo poder da semente. Que busquemos cada dia mais intimidade com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, divino semeador generoso, que não desistiu de nós, que semeia sem parar, todo dia, até em cima de terra dura, até em cima de pedra, de espinho, ele está semeando, que vai atrás do perdido, faz algo acontecer de maneira inesperada, para que a mensagem, a palavra chegue até ele.
Porque Ele sempre fala, sempre falará conosco. Deus fala, Deus sempre falará conosco. Deus fala, sempre falará conosco. O problema é que muitas vezes a gente não tem atenção para parar e para ouvir. Porque Ele fala, sempre falará conosco. A questão é o quanto nós estamos parando para ouvir. Nós estamos ouvindo quem? E dependendo do ouvir a quem, seremos movidos a um tipo de vida, a um tipo de frutificação. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Possamos honrar a palavra do semeador com tanta generosidade. Lança sementes e mais sementes para nos transformar e vivermos uma vida que agrada a Deus, uma vida frutífera. Deus te louve. Pai, obrigado por sua palavra, que nunca volta vazia. Sempre vem a nós como semente, poderosa para transformar as nossas vidas. Embora isso também envolve a nossa resposta a ela. Nosso quebrantamento, nossa fome e sede, e suficiência pelo prazer em Ti, na Tua presença, na Tua palavra. Que a gente não saia dessa noite sem essa fome, sem essa sede, de conhecer o Senhor na intimidade e sermos totalmente tomados pelo Senhor, como uma terra boa, que é tomada por uma semente que se transforma e se torna uma árvore frutífera. E Cristo Jesus nos conduz a isso. Amém. Amém, meus queridos irmãos.